Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui nessa manhã, não é mesmo? Tem gente, às vezes eu chego em casa e a mente da gente é difícil, né? A mente já fica caçando problemas de lamentar. Já não é isso? A gente acorda de noite na cama, a gente fica caçando problema para ficar acordado. E às vezes a gente esquece de agradecer, né, por aquilo que tão bom que o Senhor tem nos permitido, né? A viver, o sol, caminhar, fazer, né? E às vezes a gente esquece de pensar nisso, né? Nossa mente tem uma facilidade de pensar em coisa ruim, né? A gente agarra nas coisas ruins. É uma luta nossa diária para poder viver alegre, né? Satisfeito, não é mesmo? Cada um, quando a gente conversa com qualquer pessoa, todos têm um motivo para lamentar, né? Todos nós temos. E motivo muitas vezes justo. São motivos justos, não são motivos injustos, não é mesmo? Mas que Deus nos instrua e que a gente já possa aprender a contentar com aquilo que temos. Contentamento, não é mesmo? É uma palavra que está muito não usada nesses últimos tempos. Eu gosto muito de uma frase antiga que os pais a gente sempre falava, né? Aquele momento de escassez muito difícil, né? E essa frase era muito dita, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, né? E a gente ouvia isso numa circunstância realmente muito pouco, né? É muito pouco isso. É muito pouco dito isso, né? Mas na época era dito isso, era um momento que muito pouco mesmo. Mesmo? Mas o Senhor nos abençoe, nos trouxe aqui nessa manhã e que a gente possa compartilhar uma porção da palavra de Deus naquilo que a revista nos conduziu no decorrer dessa semana. E o título diz, né? Vós também, povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Não é mesmo? Então, a revista nos levou a ler Êxodo capítulo 19. A gente lê ali a introdução da lei, ela se parte daquele momento, aquele princípio. Tem um estudo teológico que diz que a lei foi proposta, ela não foi imposta. Mas eu tenho outra definição teológica para isso. A lei foi necessária. A lei foi necessária. Ela não foi nem proposta nem imposta. Na minha concepção, ela foi necessária. A lei foi necessária. Porque Paulo vai responder isso lá em Gálatas, quando diz assim, a lei serviu como um aio. Não é? No grego, eu estou ficando bom nisso, Sérgio, estou ficando intelectual. Estou citando que eu acho que a pessoa, eu tenho a impressão que a pessoa que fala grego, ele é mais inteligente que os outros, mas eu descobri que até os mendigos na Grécia falam grego. Aí, nem tão bom é assim, né? É desse jeito. Oi? Para português, né? Não tem jeito, né? Mas então, o que a lei serve? A lei serviu como um aio, né? Foi como um... Vamos ver lá em Gálatas? Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas. Vamos abrir o livro de Gálatas? Gente, tem liberdade, tá? Pode ficar à vontade. Não crie expectativa de esperar ensino muito profundo, mas que você possa meditar e ter a sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor nesse momento, não é mesmo? Porque nós precisamos de ter a humildade, a simplicidade e o coração acessível à palavra de Deus. Não é? Nós temos que dar acessibilidade à palavra de Deus. Se nós não dermos acessibilidade à palavra de Deus, ela não nos alcança, ela não faz aquilo a qual ela foi destinada. Né? Gálatas, vamos para Gálatas. Gálatas. Vamos achar o versículo exato aí, né?
Deixa eu ver o versículo exato aí, que eu não anotei esse versículo aqui. Eu notei, mas não sei onde eu anotei. Capítulo 3, né? Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, né? Então, essa expressão aio aqui é o quê? Era uma criança que era constituído um tutor que ia guiá-lo, instruí-lo e corrigi-lo. Mas quando ele chegava a uma certa maturidade de adulto, esse tutor não tinha mais valia, não tinha mais valor, né? Então a lei, ela serviu para mostrar que nós somos pecadores e carentes da misericórdia e da graça de Deus, né? Porque ninguém consegue se justificar por meio da lei. A lei, ela tinha uma finalidade muito importante também, que era manter a estrutura do povo, né? O povo saiu do Egito e foi para o deserto, né? Então, como esse povo vai conviver se não tiver uma lei, né? Então, ela tinha a lei jurídica, ela é necessária, é como a lei de trânsito, não é mesmo? A lei de trânsito, por exemplo, tem lá todos os requisitos. Placa, não entrar, pode passar via mão dupla, mão única, não é mesmo? Você pode chegar na Avenida Cardoso Moreira e entrar na contramão, não é mesmo? Você vai correr o risco. Aí qual... Oi? Palavra ela quer dizer guia também, né? Guia, isso aí. Para nos levar a Cristo. Nos levar a Cristo. A Bíblia é o guia que nós temos para nos levar a Cristo. É isso aí. Pode falar. Fala, honra a teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem bem, para outro prolongue bem. Os teus dias sobre a face da terra, o Senhor teu Deus te dá. Sim. Então, 1 20, verso 12, no caso, é o quinto mandamento da lei de Deus, a quinta ordenança. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo falou: vós os filhos, Abraão, filhos e filhas, sejam obedientes a vosso pai do céu, porque isto é justo, quer dizer, isso é qual exemplo. Aí o versículo falou: honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Ele foi uma vírgula, no versículo 3, com o mesmo minúsculo, para que te vá bem, para que tu viva, para que tu viva muito só sobre a face da terra, sobre a terra. Mas no versículo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 4, fala assim: e vós os pais, os pais amados, não provoqueis a ira aos vossos filhos, nas disciplinas, na doutrina e na admoestação do Senhor. Deus não deu obrigação só para os filhos e para os filhos, não. Deu para mães e para os pais também, para todo mundo. Amém. É isso aí. Então, aqui no versículo, no capítulo 19 de Êxodo, o Senhor ele usa as expressões aqui no versículo 6, ele diz assim: e vós me serei um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel, né? Então aqui trazendo, nós temos que entender que Israel e a igreja é dois povos distinto, né? O Senhor Deus, ele tem um plano específico para o povo de Israel e tem um plano específico para a igreja, né? A igreja, ela é constituída de todo aquele que creram em Jesus e confessaram ele como Salvador, né? O povo de Israel é todo aquele que é descendente de Abraão, não é mesmo? Descendente de Abraão, né? Na igreja existe judeus, porque creram em Jesus. Todo aquele que creu em Jesus, ele é salvo. A salvação é só através de Jesus. A salvação não é por filiação a Israel. Quando a Bíblia diz assim,
todo Israel será salvo. Qual Israel? Todo aquele que estiver lá naquele momento. Agora diz que a expressão é usada, todo Israel será salvo, mas todo aquele que estiverem lá e reconhecer a salvação do Senhor. Zacarias vai dizer uma palavra assim, e será derramado o espírito de súplica, e eles reconhecerão aqueles a quem eles transpassaram. Vai haver um reconhecimento da pessoa de Jesus para que chegue o povo de Israel à salvação da sua alma. O Isaías 53 ali, quando fala sobre ele foi transpassado, né? Ele foi levado como ovelha muda. Ali é um reconhecimento, porque o interessante da palavra ali, irmãos, é que Isaías não está, ele está falando a respeito de Jesus, mas não no sentido daquilo que iria acontecer, mas você dá a entender que ele fala daquilo que já tinha acontecido, porque ele está falando de alguma coisa que o povo de Israel vai reconhecer lá na frente. Ele foi traspassado pelos nossos pecados, né? Então eles reconhecerão aqueles a quem eles traspassaram. Então, Zacarias, ele fala dessa profecia, e Isaías dá a entender, você pode dar a entender que é uma confissão do povo de Israel lá na frente. Ele foi levado como ovelha muda, né? Sempre no sentido de já tinha acontecido. Isaías expressão. Antes da... O Senhor já tinha, né? Isso aí, né? Os tabernáculos eternos, o Senhor já tinha elaborado todo esse projeto, o plano de salvação, né? Então é interessante. Então o povo de Israel aqui, ele é... Porque, irmãos, se a gente não... Se você ler a Bíblia assim, aleatório, você começar a ler a Bíblia aleatório, as pessoas têm uma... embola, né? Mas quando você entende que Deus ele falou especificamente em cada ocasião de época para pessoas específicas, você começa a entender, né? Você vai começar a entender por que aquela violência que teve, morte e todo aquele movimento. Quando você começa a separar por dispensações. O Senhor ele falou para pessoas específicas em momentos específicos. A revelação do Senhor ela é progressiva, né? Se você ler como um todo, a gente vai fazer uma mistureba danada. Vai ter dificuldade de entender, né? Mas quando a gente entende a revelação do Senhor através do Novo Testamento, você começa a entender os acontecimentos do passado, né? Por causa disso que você não consegue entender o Velho Testamento se você não tiver uma clareza, um entendimento daquilo que está revelado no Novo Testamento, né? Então você vai ter dificuldade disso. Ela trata do povo de Israel como um povo terreno de Deus. Sim. E da igreja como um povo celestial. Eu queria ler o restante desse texto que o irmão citou aí há pouco. O irmão leu até o verso 25, mas a partir do 26 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então aí, no final, a nossa herança em Abraão, porque Deus quando falou a Abraão, ele disse que
na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Então, nesse ponto, nós pertencemos também a Abraão através da família da fé. Em Jesus, nós passamos parte. É porque o Senhor disse que a igreja é constituída de todo aquele que entende o plano de salvação, sendo judeu, livre, qualquer um, né? E essa passagem é muito interessante que Levi leu, trazendo para nós. Então eu queria só trazer para nós esse sentido que a lição nos traz, que o povo de Israel é o povo terreno, é o povo que tem as suas promessas, suas realizações, suas conquistas nesse mundo. A igreja é um povo espiritual. É um povo que foi chamado, foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 19 de Êxodo, o Senhor começa a definir o povo de Israel como nação. Um povo terreno, diz o Senhor. Um povo separado. Um povo a qual o Senhor tinha propósito, metas e projetos. A qual esse povo haveria de nascer aquele que ia nos remir, nos resgatar. E ele prepara esse povo para que ele pudesse executar essa função e que foi concluída na vinda do Senhor, mas o Senhor tem projeto com esse povo, com o povo de Israel em relação a uma igreja, né? Tem até... Então, esse estudo da separação de Israel, definir Israel como um povo e a igreja como também o povo de Deus, vai haver entendimento em toda a Escritura. Vai haver entendimento quando nós temos clareza nisso. É se fazer conhecido em toda a terra. Só que Israel falhou. Mas aqui na nossa revista, eu uma parte aqui que diz o seguinte: e isso ele ainda será, porque os dons de Deus, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso aí. Então, esse propósito de Deus através de Israel ainda vai se cumprir. Vai se cumprir, né? O reino que o Senhor estabelecerá nesse mundo, ele reinará através, por meio, com Israel, não é mesmo? O reino será. Então, eu queria nessa manhã abordar principalmente a carta de Pedro, que a revista nos direciona, diz: a igreja que é o corpo de Cristo é semelhante a uma casa espiritual. Eu queria caminhar nessa manhã, irmãos, para a gente entender a nossa posição e quem somos nós, o que nós representamos. Né? Então eu queria trazer essa palavra, que essa palavra nos encoraja a permanecer fiel nos caminhos do Senhor, apesar da adversidade. Né? Que essa palavra nos traga um incentivo e um despertamento para qual a nossa missão aqui nesse mundo. Qual a nossa missão? Né? Nossa missão aqui não é simplesmente crescer, procriar, envelhecer e morrer. Nós temos algo muito mais importante para sermos nesse mundo. Né? Então, quando nós entendemos essa missão, nós vamos enfrentar as dificuldades com mais disposição. Quando eu entendo isso, eu vou ver tudo aquilo que me rodeia como um motivo para eu propagar o Evangelho do Senhor. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses assim: tudo que me aconteceu, né? Todas as coisas contribuíram para a propagação do Evangelho. Né? Então, quando a gente entende a nossa missão, a gente vai enfrentar as lutas como motivo para testemunhar do Senhor. Nós vamos enfrentar as bênçãos que o Senhor nos proporciona para propagar o Evangelho. Né? Nós vamos usar aquilo que o Senhor me deu como um dom, os dons naturais que eu tenho,
para propagação do Evangelho. Cumprir esta missão, né? Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 em diante. Então aqui o Pedro tenta transmitir transmite uma palavra no sentido que nós somos casa espiritual, né? Ele começa o versículo 5 e vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Eu sou uma casa espiritual. Uma grande diferença, né, que nos traz à mente é Israel e a igreja. Em Israel, o Senhor habitava no meio do povo. Em Israel, Deus habitava no meio do povo na figura do tabernáculo. Concorda, irmão? Não é isso? Tabernáculo era a habitação de Deus no meio do povo. Agora, na igreja, lembra disso? Na igreja o Senhor habita em nós. Ele habita em nós. Com Israel, Deus habitava num tabernáculo montado, feito por mãos de homens. Agora na igreja, Ele habita em nós. Eu sou casa, templo do Senhor. Pode falar. É isso aí, dona Cleusa. É isso aí, dona Cleusa. Israel é a menina dos olhos de Deus, não é? Devido à sua importância, dona Cleusa. É isso aí, dona Cleusa. Muito bem, fica à vontade, tá? Pode deixar ela à vontade. Né, dona Cleusa? É a menina dos olhos. Então, irmãos, você está entendendo quem eu sou em Cristo? De repente você olha para a sua vida e fala assim: puxa vida, não conquistei o que eu queria, não tive o que eu desejava, mas eu sou, independente da circunstância. Eu fiz tanta burrada na vida, né? E a gente começa a olhar para nosso passado, a gente começa, né? E a mente nossa só traz troço ruim, irmãos. A gente só traz troço para tentar nos amargurar, né? E a gente começa a olhar e fala assim: eu fiz escolhi tanto caminho que não deveria escolher, não é mesmo? Mas passou. Lembra que você é casa espiritual, né? Você é templo, você é uma pedra viva, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. É para nos trazer encorajamento, para a gente poder viver, mesmo diante das derrotas, das vitórias, das conquistas, saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não é? Eu sou, né, com Israel, o Senhor ele habitava no meio do povo através do tabernáculo. Hoje, nós somos o tabernáculo do Senhor. E ver que eles acreditavam na salvação através das obras, mas a salvação sempre foi através da graça. Da graça. Todos aqueles sacrifícios que eram realizados no templo simbolizavam Cristo.
Isso aí. Porque a lei não tinha como cumprir. Qual era o escape? O sacrifício. O sacrifício é que ia trazer o alívio. Representava a graça, né? Aquele que não tinha nada a ver morria para pagar um pecado que você... Nada, mas Deus estava falando através daquilo. É isso aí. Né? Então, quando um judeu ele se converte, ele entende por que o sacrifício. Porque até então ele não consegue entender por que o sacrifício. Então, quando ele se converte a Cristo, ele começa a ser alcançado pela instrução de Paulo através das cartas, ele entende, puxa, acende a luz, sai a escama, cai o véu que estão vedando a vista dele, ele consegue ver a totalidade, né? Ele consegue perceber a totalidade. Então, irmãos, no versículo 5, ele vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando a gente volta lá em Romanos capítulo 12, a gente vai entender que sacrifício é esse. A gente vai entender que casa espiritual é esse. Nós vamos entender que templo é esse. Romanos capítulo 12, vamos ver Romanos capítulo 12. Versículo 2, me parece. Decora aí, pessoal. Fala versículo direto. Né, Lucas? Tem que decorar. Romanos capítulo 12. Versículo... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Vê o versículo 1. Versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Quem é o sacrifício? Eu sou o sacrifício. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, eu sou o templo, eu sou o sacrifício e eu sou o culto. Você é constituído da totalidade daquilo que o Senhor Deus espera do ser humano. Mas nós só tornamos isto quando nós cremos em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós somos templo do Senhor. Então, quando eu entendo isso, irmãos, eu posso estar onde eu estiver, ou comendo ou bebendo, eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Eu passo a não achar, porque a visão religiosa diz que aqui, nós temos que vir aqui para prestar um culto. Nós temos que vir aqui para se santificar. Mas na visão do Evangelho, nós prestamos um culto aonde nós estivermos. Mulher samaritana. É isso aí, a mulher samaritana tinha visão religiosa. Ah, mas aqui nesses montes é lugar de adorar. E vocês falam que é lá em Jerusalém. Acabou, meu. Acabou, não tem isso mais. Você não precisa vir aqui para adorar o Senhor. A nossa adoração ao Senhor, ela se dá aonde nós estivermos. Ali é local de culto. Ali é local de adoração. Sabemos. Vem, Deus. Mas a hora vem. Aí mais à frente ele vai dizer, né? Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele procura. Né? Ele procura porque ele não tinha adoradores que adoravam em espírito. Então hoje nós podemos adorar o Senhor em espírito e verdade. Por que nós podemos? Porque ele fez de nós templo dele. Ele passou a habitar em nós, irmãos. Então aquele que recebeu Jesus como Salvador, ele recebeu a presença do Espírito de Deus em nós. Então onde nós estivermos,
nós somos casa espiritual aonde nós estivermos. Por causa disso que eu faço aquela ilustração da santificação. Santificação e moral. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Santificação e moral. Moral é aquilo que é permitido, depende do lugar que você estiver. Né? Se você morar na Holanda, a mulher pode engravidar e fazer um aborto até os 6 meses de gravidez. Ela pode abortar. Moralmente lá é legal. Aqui no Brasil já não pode. Aqui no Brasil é crime. Você não pode fazer isso. Então, moralmente, aqui no Brasil não pode. Isso aí. É isso aí. Agora, se você, por exemplo, for para o Uruguai, você pode usar droga tranquilamente. É autorizado, lá é legalizado. Então, moralmente, você pode usar. Agora, no Brasil é proibido. Na prática, realmente. Mas é proibido. Né? Agora, santidade é aquilo que eu faço sem ser obrigatório. Então, um crente em Jesus, uma moça crente em Jesus, ela vai engravidar para morar na Alemanha. Engravidar. Porque ela não vai fazer aborto. Por quê? Porque ela segue um outro princípio da moralidade. Um crente em Jesus, ele pode morar no Uruguai. Ele pode morar em outros países, que ele não vai usar droga. Por quê? Porque ele tem um compromisso de santidade. Santidade, rapidinho, santidade é fazer aquilo que não é obrigatório na circunstância de onde nós estivermos. Vai falar. E no Salmo, né, o salmista fala: eu guardei a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. Não importa onde você estiver passando, aonde, o local que você esteja, né? Se você for temente ao Senhor, você vai obedecer àquelos princípios divinos que está no nosso coração. A gente entende moralmente, ou eticamente, que seja, que é certo, que é errado, de acordo com o que Deus determina, não é o que o homem determina. É isso aí. Irmão, você falou aí sobre uma parte da Bíblia, sacrifício de louvor. Falar sacrifício não tem nada de sacrifício, não quer dizer sacro ofício em latim, sagrado ofício, sagrado serviço, sagrado trabalho. Sim. Ministério também, faz o serviço trabalho. Então, irmão, o que diz aqui, rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? O melhor que você tiver, o seu dinheiro, a sua prosperidade, o seu tempo? Não. Como? Você, né? E ontem eu trouxe uma palavra no aniversário do meu sobrinho, e eu falando lá, tipo, muitas pessoas não crentes em Jesus, eu falei sobre tomar o cálice da salvação. Não é mesmo? Tomar o cálice da salvação. Se não tomar o cálice da salvação, é o que a gente pode oferecer ao Senhor. O que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? Eu só posso dar ao Senhor aquilo que eu mesmo posso me dar ao Senhor. Ela precisa ser compreendida, né? Pode falar. Porque é uma maneira de viver de maneira que agrada a Deus. Dado ao Senhor. Mesmo que seja contrário àquilo que eu quero. Esse é o desafio. O desafio é esse. Porque o Evangelho, irmãos, eu sempre uso uma expressão, né? O Evangelho, ele nos convida a vir como nós estamos. Venha como está. Mas o Evangelho, às vezes, não consegue permanecer como a gente está. Né, irmão? Né, Jairo? Irmão Jairo converteu o Senhor e tinha né? Pode contar, não pode? Pode. O Jairo se converteu ao Senhor e ele
fumava, né? Tinha visto cigarro, né? Se não for aí, depois você conserta. E o seu irmão Jairo tinha se convertido ao Senhor e ele chegou lá no banco e encontrou o irmão daqui, na fila do banco, né, irmão? E o cigarro aceso. O irmão não falou nada. O irmão não falou nada sobre cigarro. Mas aquele incomodou, irmão Jairo. O cigarro queimou até queimar o dedo dele. Apagou no dedo dele. Você está vendo, irmãos? O evangelho, ele nos constrange. Então, venha como está, mas o evangelho ele vai nos incomodar. Não é a igreja que incomoda. Não é eu que tenho que ir lá e falar com o senhor Jairo. Você não pode fumar. Eu posso falar que você não pode fumar, sabe por quê? Porque o cigarro faz mal para a saúde. O cigarro não te leva você para o inferno. Não é? Ele faz mal à sua saúde. Então, o irmão Jairo se sentiu constrangido por causa desse vício. E depois disso, nunca mais fumou, né, irmão? Tá vendo, hein? Foi muito bom para a sua saúde. Não é? Foi muito bom. Isso não te impediu o céu. Não impediu o céu isso. Mas poderia antecipar a sua ida para lá. Poderia antecipar a sua ida. Não é mesmo? Então é isso, irmão, o evangelho é isso. O evangelho, ele nos convida como nós estamos, mas a gente não se sente bem. Está do sacrifício. Sacrifício vivo. Como é completo a Deus? Santo e agradável. Santo e agradável a Deus. E isso aqui nesse mundo é muito difícil. Por isso esse sacrifício. Que é o vosso culto. Isso é que é o vosso culto racional. Sacrifício, irmãos, não é quando eu sobo num monte para fazer uma oração. Isso não é um sacrifício. Isso é uma ação minha em direção ao Senhor, é um propósito, mas não é um sacrifício. Sacrifício não é eu estar aqui de manhã ouvindo eu falar. Isso não é um sacrifício. Né? Isso é uma escolha sua. Isso não é um sacrifício. Apesar que não é tão, de repente não é tão bom estar aqui ouvindo eu falar. Mas... Isso são sacrifícios. Então, sacrifício é aquilo, é a luta que eu tenho contra mim mesmo para agradar ao Senhor. Isso é um sacrifício. Quando eu luto, quando eu busco ser uma pessoa melhor, quando eu busco ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor. Isso são os sacrifícios que nós vamos fazendo, que agradava ao Senhor. É que ele falava, subjuga a minha carne, né? Leve servidão. Quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é fazer você enriquecer, ser curado. A proposta do Evangelho é você morrer para esse mundo. Oi? O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, ele falava, eu nada tenho a minha vida por preciosa. Quer dizer, ele se doou totalmente, depois que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, né? Ele teve aquele encontro com Cristo, a partir dali, a vida dele, ele não tinha ela como preciosa mais, ele se doou totalmente, tudo que ele tinha, os seus dons, tudo, a sua vida toda, Sim. ao Senhor. Sei. O apóstolo Paulo, eu fiquei alegre ao ler, né, essa semana a respeito, que diz que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. O outro marido, ela está livre para casar com outro. Só que o que ele estava falando ali não tinha nada a ver com homem e mulher,
mas a respeito da lei e de Cristo. Sim, justamente. Então, irmãos, então esse Romanos capítulo 12, ele nos traz para nós um discernimento que nos ajuda a caminhar, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. Agora tem uma finalidade, olha o benefício disso. Aí ele vai dizer aqui no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Nós só vamos experimentar o Senhor na sua totalidade, bondade e graça, quando a gente caminharmos com esse princípio. Tem resultado, irmãos. Não é só sofrimento. Não é só. Tem resultado. E o resultado, ele vai dizer aqui: experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí nós vamos experimentar. Porque às vezes a gente olha humanamente para a devoção, para o caminho de santidade, a gente só vê eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, eu tenho que deixar. Não é que você tem, é que você pode deixar. Não é que eu tenho que deixar de fumar, não é que eu tenho que deixar de beber, não é que eu tenho. Você pode. Você pode. Sabe o que você pode? Porque agora você segue um outro princípio. Você segue um outro caminho, uma outra temática. Não é que você tem que deixar, mas que você pode deixar. Porque agora você está dominado por outro ser. Você está entendendo? Então o evangelho é isso. Por isso que Paulo vai usar aquela palavra que não poderia ser dita lá no período da lei. Essa palavra só pode ser dita por pessoas adultas. Só pessoas adultas podem ouvir isso. Rapidinho, só para concluir, Nelson. Só pessoas adultas podem ouvir isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Você está entendendo? Uma criança, você não pode dizer isso para uma criança. Porque a criança não tem maturidade né? Então, no período da lei, não poderia dizer isso, mas hoje já pode. Eu posso dizer isso para um adulto, né? Eu posso dizer isso para um adulto hoje. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não me deixarei dominar por nenhuma coisa desse mundo. Você está entendendo? Pode falar, Nelson. Pode falar. O irmão está dizendo aí sobre ou deixar ou não deixar. Não tem obrigação ou tem. Mas é que eu entendo, meu irmão, que quando eu bebia, e eu senti, quer dizer, eu tinha que abandonar. É isso aí. Entendeu? E pela graça de Deus, eu consegui chegar a esse patamar de renúncia. Então, quando eu me converti, eu vi que ali eu já estava entendendo que eu estava renunciando para o mundo. Isso aí. Esse é o desafio. Eu estava vindo para Cristo. Novo caminho. Então, não tinha eu querer teimar, não, eu vou levar mais um mês bebendo, eu vou levar mais 2. Não, eu renunciei. Então, se eu fiz aquele propósito verdadeiramente ali, naquele momento, então pronto, eu esqueci de tudo aquilo. E como esqueci mesmo. Amém. Graças a Deus. Entendeu, meu irmão? É isso aí. Então é isso aí, não tem que amanhã eu vou levar um pouquinho, não. Se eu converti verdadeiramente, então pronto, está feito o pacto.
O corte tem que ser feito, né? Então, é isso, irmãos. Pode falar. Nós, como igreja, nós somos privilegiados porque nós temos uma noção de Bíblia, que a palavra de Deus, nós sabemos as consequências da obediência e da desobediência. Nós vamos lá para a Gênesis, lá, vamos falar de José, Gênesis, fala de José, lá não tinha uma igreja formada, não tinha os estatutos ainda o que você podia fazer, o que não podia fazer. Mas nós temos uma coisa que mesmo nós não somos crentes, isso nos incomoda como crente. É a nossa consciência. Se você, José no Egito, ele não tinha uma Bíblia lá, mas ele tinha uma consciência que aquilo que a mulher ofereceu a ele, podia separar ele do Senhor. A gente vemos lá no livro de Daniel, ali não tinha uma igreja formada, não tinha nada. Eles não se contaminaram com Daniel e os amigos dele. Sim. Isso foi até o final, não foi um período pequeno. E hoje nós temos assim, eu pequei, foi o diabo. Não, nós temos consciência, mesmo incrédulo, mesmo pior bandido do mundo, mesmo nós temos consciência que estamos fazendo bem ou mal. Tanto quando nós fazemos algo bom, nossa consciência parece que regozija. Mas quando nós fazemos algo ruim, que sabe que é errado, a nossa consciência nos acusa automaticamente. Então, quer dizer, é chamada, C.S. Lewis, no seu livro, ele fala que é a lei natural, né? A lei moral, né? Que foi introduzida no homem desde a sua concepção, desde o seu nascimento é conduzida a lei moral, né? Desde a entrada do pecado. Desde a entrada do pecado, a lei moral passou a habitar, né? C.S. Lewis, naquele livro Evangelho Puro e Simples, porque esse livro não é nada simples, é um livro complicado para entender, mas ele usa essa expressão, a lei natural, né? A lei natural. Pode falar. não sei se é pensar, não. Quando eu era criança, teve um casamento lá perto da nossa casa, era uma novidade, né? E desceu a noiva, vestido branco, sei lá do quê, e casou, mas naquela época o namoro era mais longo, né? 2, 3 anos, e na hora vieram da boa juntos, né? Teve uma separação. Depois do casamento teve uma separação. Por quê? Porque a moça não era mais moça. Então, naquela época, até nisso, a separação era consentida por esse caso, se a moça não fosse mais virgem, né? Tinha separação. Então, até naquela época tinha consciência. Hoje parece uma coisa normal, tá? Uma coisa normal, né? Desse jeito. Mas aí, irmãos, então, vamos voltar para a carta de Pedro e a gente vai, capítulo 5, né, como a gente já leu, né? Então, irmãos, a gente queria trazer essa palavra hoje individualmente para cada um de nós, para a gente saber qual a nossa posição, né? Para que você se autovalorize, sabendo quem eu sou. Independente do que a vida fez de você, independente das suas trajetórias de vida, te conduziu e que te tornou hoje, mas que você possa daqui para frente poder ter essa visão da sua individualidade com Cristo, com a sua individualidade. Porque nós, irmãos, somos seres individuais. Nós somos seres individuais. Cada um de nós está nessa manhã aqui, sabe onde dói, o que dói, quais os anseios, quais as alegrias, quais os desejos e qual o sonho. Dor e alegria nós não conseguimos compartilhar. Você não consegue compartilhar dor com alguém. Às vezes está conversando com alguém, né? E alguém talvez está assistindo uma dor imensa.
mas você não consegue pegar nem um pouquinho para aliviar. A pessoa pode estar alegre ao extremo, mas você não consegue pegar nem um pouquinho dessa alegria. Você pode só desfrutar do resultado disso. Você pode desfrutar ou fazer parte, mas você não consegue pegar nem um pouquinho. Você pode estar dormindo com alguém do lado. A Alessandra, às vezes, fala, estou com uma dor de cabeça. Eu falo, meu bem, eu estou tão bem. Ok. Vai? Isso aí. Mas não é melhor não fazer filho. É isso aí. Então, você está entendendo? É individual. Nós somos seres individuais. Por causa disso que o Senhor Jesus, ele quer habitar dentro de nós. O segredo, irmãos, não é olhar para frente, não é olhar para o lado, é olhar para dentro. Para a gente conseguir encontrar a pessoa de Cristo em nós. Para que a gente possa ter novas atitudes, novas alegrias, novos motivos para sorrir, para regozijar sempre. Regozijar sempre. Né? Então o segredo não é olhar para frente, nem olhar para o alto, nem olhar para o lado. É olhar para dentro. Para que a gente possa encontrar a pessoa de Jesus que habita em nós. Porque nós olhamos para dentro em várias circunstâncias da vida. Várias circunstâncias nós olhamos para dentro, né? A gente fica caçando algo para nos justificar. Mas vamos olhar para dentro e buscar algo que nos encoraja a trilhar o caminho certo. Às vezes a gente fica procurando coisa para dar motivo para nossas ações, né? Para justificar, às vezes, os nossos erros. Mas vamos olhar para dentro, para achar motivo para caminhar no caminho certo. Caminhar no caminho de salvação, caminhar no caminho de santificação, caminho que agrada ao Senhor. Né? Pena que o nosso horário já está indo embora, né? Mas a gente não acabou. Né? Mas a gente vai continuar essa palavra, ver se à noite a gente continua, vamos trazer uma palavra sobre nessa questão também. Né? Então, casas espirituais, sacrifício, vós também como pedras vivas, sois edificados, casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? É quando eu me entrego ao Senhor, é quando eu faço a minha ação de vida para louvor do Senhor, quando eu como para a glória de Deus, como eu trabalho para a glória de Deus, como eu vivo para a glória de Deus, quando eu gasto o meu dinheiro para a glória de Deus, quando eu convivo com as pessoas para a glória de Deus. Aí eu estou conseguindo oferecer um sacrifício espiritual e agradável ao Senhor. Que Deus nos fortaleça, nos dê a cada dia a alegria da salvação do Senhor. Amém?